Mas o Flamengo, pelo nível que tem, não pode sofrer tanto. Isso quando chegar o mata-mata, com uma fase mais aguda e difícil com outros adversários, vai ser um prejuízo muito grande, porque um placar como o de hoje, no mata-mata, pode ser revertido. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Para você que é fã aqui do canal, que gosta muito de assistir os pós-jogos, trazendo para vocês sempre conteúdos excelentes, como este aqui do Linha de Passe da ESPN Brasil. Comentários dos caras são top, hein, cara? E aí, você tá feliz, tá contente com a vitória do Mengão? Poderia ter sido melhor? O Flamengo jogou mal, jogou bem, dá pro gasto. Quero que você comente aqui tudo isso, tá bom? Eu vou dar aqui o meu ponto de vista assim que a galera aqui da ESPN Brasil falarem sobre este jogo. Quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para ESPN Brasil, link na descrição como créditos de vídeo. Galera, é o seguinte, hein? Ó, temos novidades aqui neste vídeo, os caras não deixaram barato, falaram tudo, é isso aí. Assista o vídeo até o final e não pula nada. Simbora! 2 gols, porque os dois foram bater em jogadores do Flamengo. O Isla mandou pro gol, esse aqui desvio do Pablo. Mas o Flamengo, pelo nível que tem, não pode sofrer tanto. Isso quando chegar o mata-mata, com uma fase mais aguda e difícil com outros adversários, vai ser um prejuízo muito grande, porque placar como o de hoje, no mata-mata, pode ser revertido. Então essa é a missão do Paulo Souza. Porque com a bola, a gente vê os movimentos, você tem, a hora que você reúne Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol no mesmo espaço do campo, sai jogo. E hoje saiu algumas vezes. As oportunidades foram criadas. Mas sem a bola não dá para ser tão vulnerável. Muito solto o jogo. Né? Porque aí o torcedor geralmente traduz errado as coisas. Pô, mas como? A culpa é da alteração. Não, a culpa é do comportamento de quem estava. O Flamengo não passou a ficar vulnerável porque as alterações foram feitas. Talvez as alterações tenham sido feitas também por estar vulnerável. Mas as coisas continuaram assim. Sim. Então, os comportamentos dos jogadores, o que eu faço em determinada situação, isso não está estabelecido. Time com 3 zagueiros, 2 volantes. Então, Registre apenas no seu relatório aí que a diretoria determinou destaques rápidos e só um participante do programa obedeceu. Ele anda com cronômetro de destaque mas alheio assim, agora. aqui foi curto também, não foi? Isso é uma indireta para o Calçade. O curto e longo é algo totalmente relativo. Que alongou um pouquinho mais. Pode cronometrar. Você viu, né? Curto e longo é muito subjetivo que é curto e longo. Nesse programa não há indireta. Ele tem pouco contato com a diretoria. Ele não sabe o que é curto e longo. Os dois aqui, ó. Às 23 horas para debater os assuntos. Tá longo ou tá curto o programa? Olha a treta. O programa tá ótimo. Tá ótimo, muito bem. Vamos ouvir o Gabigol na saída de campo, vamos lá. Preguntarte por el resultado del partido, el análisis que haces del juego y 2 anotaciones importantes para la victoria. Sim, jogo muito difícil. Conseguimos jogar bem no campo complicado. Uma viagem longa também, mas preparamos muito bem. Consegui fazer um grande jogo, muito feliz pelos gols, com a ajuda do Bruno Henrique e de todo o time. Fizemos uma grande partida e uma grande vitória que é muito importante. Gabriel, muchas gracias. Um grande jogo, uma grande partida, termina o jogo e é aquele comentário ali do jogador proforme, né? Aquela coisa que todo mundo fala, mas não foi um grande jogo, uma grande partida, embora a vitória foi importante. Acho que ele falou mais sobre o pedaço dele, né? A turma dele teve uma grande atuação, né? O Gabriel perdeu algumas chances, em especial no segundo tempo, ele poderia ter matado o jogo. Não matou no momento em que o jogo estava de trocação, né, com a Católica chegando, embora não finalizando para o gol, mas o Flamengo também chegando. A partir das alterações, e falaremos sobre ela, o Flamengo passou a chegar bem menos e só a Católica chegou, né? Isso na última faixa de tempo do jogo. Mas no que diz respeito à atuação do Gabriel, a atuação do Bruno Henrique, do Arrascaeta, o Everton Ribeiro um pouco abaixo desses 3, o que não quer dizer que tenha ido mal, o Flamengo se movimentou muito bem. E acho que essa é a palavra, movimentou. Porque originalmente era o Bruno Henrique naquela faixa como ala, quando o Flamengo tem a bola, né? Como ala pela esquerda, com o Everton na direita, o Arrasca atrás, o Gabriel de centroavante. Mas a gente viu
especialmente no primeiro tempo, muita movimentação, muita. Tinha hora que estava Bruno Henrique de 9, o Gabriel na direita, o Everton por dentro e o Arrascaeta na esquerda. Então essa movimentação foi bastante importante e bastante determinante para o ataque do Flamengo funcionar. Tá? Acho que você tem uma grande notícia do jogo de hoje, além do resultado, que é expressivo em termos de classificação, mas olhando para a atuação propriamente dita, é a melhor, a mais leve movimentação do ataque do Flamengo, que resultou em muita chance. O Flamengo teve muito volume de jogo, especialmente no primeiro tempo. Essa é a questão. Acho que a gente pode... Tem várias coisas para a gente pontuar de deficiências ainda que o Flamengo tem. Mas vamos tentar começar a olhar o copo meio cheio, André. O que tem de bom para a gente avaliar desse Flamengo? Levando em consideração, inclusive, a expectativa no começo da Libertadores e 3 jogos depois. O que apresentou hoje que a gente pode falar? Aqui melhorou, aqui está evoluindo. Pois o que mais me chama a atenção é que o Paulo Souza parece ter compreendido e ter convicção nessa compreensão que determinados jogadores do time do Flamengo precisam se sentir cômodos, precisam se sentir confortáveis dentro do sistema que ele continua aplicando. Nós temos aqui um treinador aplicando um sistema a um grupo de jogadores. É isso que está acontecendo. Era mais rígido na época do campeonato estadual, com muita observação, com jogadores sendo retirados dos seus papéis habituais e colocados em outro tipo de função em campo. O Everton Ribeiro é o símbolo dessa tentativa e ele é o símbolo da reversão da tentativa também. Mas não no sentido de eu vou continuar instigando esses jogadores e esse grupo a sair um pouco daquilo que eles entendiam como o normal. E aí você pode dizer, você está sendo contraditório, porque se ele está fazendo os jogadores se sentirem confortáveis agora, Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique voltando, Gabriel Barbosa, o que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo antes era o projeto de um treinador contratado para, de certa maneira, encontrar uma forma de acabar com o comodismo excessivo que marcava o grupo do Flamengo desde o ano encantador de 2019. Ele não foi trazido para dar sequência a nada. Ele não foi trazido para fazer o mesmo. Ele foi trazido para criar um time da maneira que ele entende, a assinatura dele, que ele entende ser correta com esse grupo de jogadores. Mas ele desistiu de certos mecanismos. Talvez ele volte a essas ferramentas, a essas ideias mais para frente. Mas ele tem deixado do meio de campo para frente, em especial, os jogadores do Flamengo tomarem decisões que são mais naturais e interagirem da forma como estavam acostumados. Os grandes treinadores do mundo falam em interação mais até do que em função. E a gente viu hoje o que acontece quando Bruno Henrique e Gabriel Barbosa se reencontram, digamos assim, ambos com liberdade de movimentação, ambos com autorização para fazer o próprio jogo mais próximo do gol adversário, da maneira que eles acharem que devem fazer. E hoje, contra um adversário tecnicamente inferior, embora no segundo tempo o Flamengo tenha tomado um calor muito excessivo, mas muito excessivo mesmo, essa superioridade técnica ficou bastante evidente em alguns trechos do jogo. Então, a minha impressão é que espera-se que o Flamengo continue subindo. Há algumas partidas antes do jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, havia uma evolução bastante clara, envolvendo jogos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Aí, problemas de escalação, uma outra variação, o Flamengo foi mal de novo contra o Atlético Paranaense. Hoje não foi de todo bem, mas ganhou, durante o primeiro tempo comandou a partida, teve falhas individuais, não, teve falhas defensivas que são coletivas, não são individuais, também desde o primeiro tempo, mas eu acho que a marca do momento é jogadores que são decisivos, com liberdade para atuar da maneira que lhes convém. E isso é uma decisão correta da parte dele, para o momento. A questão é que assim, a gente, né, André, defendeu durante todo o campeonato estadual, como tinha que defender, que ele fizesse as experiências que julgasse necessárias, que ele tentasse aquilo que ele julgava ser o melhor time, o melhor esquema e tudo mais. O momento era ali. O momento era ali. E ele fez. E apanhou naquele momento, né? E certas coisas claramente não deram certo. E certas coisas das quais as pessoas reclamavam, de fato, acho que ficou claro que não dava para ser. Então, o André falou do Everton Ribeiro, esse talvez seja o melhor exemplo mesmo. O fato, e a gente precisa também admitir, é que apesar de todos os testes em relação ao posicionamento dos jogadores desse quarteto mais ofensivo,
eles atuam hoje todos de maneira muito parecida, né? Muito parecida Exatamente. Com a formação clássica do Flamengo. O que não quer dizer que o Flamengo não esteja jogando de maneira diferente, né? Então, aliás, é engraçado porque a Conmebol sempre divulga o Flamengo no 4-2-3-1, né? Escalação, na gráfica. E, de fato, é como o time entra em campo. Mas aí, logo que o Flamengo tem a posse de bola, você já vê o lateral direito, no caso hoje o Isla, se mandando para frente, o time jogando com os 3 zagueiros, com os 4 no meio. Então, assim, aquela ideia de jogo que o Paulo Souza tem e quis aplicar, ele está aplicando. Não é que ele desistiu de tudo, mas em relação à escolha dos lugares e das posições em que os jogadores iam atuar, pelo menos em relação a esse quarteto ofensivo, para mim está muito claro que ele tirou o pé, realmente, voltou atrás e tinha que ser assim. Porque se você também joga um campeonato estadual inteiro, chega na final desse estadual e os caras não estão rendendo e já renderam tanto em outras posições... Volta atrás, não custa nada. E hoje mesmo você vê que o Marinho, quando entrou na direita. Que me parece também ter uma lógica. Né? E aí até uma correção de rota dele, né? Porque ele vinha usando o Marinho na esquerda... E o Lázaro também. Eles estavam brigando pelo espaço. No último jogo, contra o Atlético Paranaense, ele colocou os dois, mas ele jogou o Lázaro para a direita. E deu super errado. Né? Enfim, não deu certo. Era muito mais fácil jogar o Marinho para onde o Marinho atuava no Santos. Eu até falei isso esses dias no Sport Center. Para mim é um pouco claro que o Paulo Souza não gosta do Marinho pela direita. Aquele Marinho do Santos, que motivou o Flamengo a contratá-lo, aquele tipo de jogador em termos de função, o Paulo Souza não gosta. Hoje ele colocou. Mas sobre essa questão de colocar os caras nos lugares mais confortáveis, é interessante que quando ele volta com o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique volta da penúltima lesão, né? Hoje ele voltou da última, ele abre o Bruno Henrique na esquerda, né? Onde já foi o Everton, onde já foi o Lázaro. E aí há uma gritaria. Onde já se viu o Bruno Henrique de ala? O Bruno Henrique não tem que voltar para marcar lateral, mas aí é uma falta de compreensão, né? Porque esse é o movimento do Flamengo com a bola, né? O Flamengo sem a bola, o Bruno Henrique ele ocupa a esquerda, mas o lateral na linha de 4 é o Felipe Luiz. Então, mesmo na posição onde muita gente achou que o Bruno Henrique estava deslocado, muito longe do gol, muito longe do Gabriel, a hora que o Flamengo tem a bola, o mais importante não é a posição que eles estão, é a função e a movimentação. E hoje a movimentação foi frequente. Então, o ponto de partida importa menos, né? O que importa é o fluxo. E o fluxo ofensivo do Flamengo foi excelente. O que não dá para ser aceitável para um time desse nível e nos jogos mais exigentes é a falta de controle. Porque o Flamengo controlou pouco o jogo ficou muito solto. E o Flamengo tem que controlar mais o jogo, especialmente se estiver vencendo. Até acho que por isso ele colocou o Andrés no lugar do João Gomes no intervalo. Foi. Porque o Andrés tem mais retenção de bola do que o João Gomes. Mas o Flamengo não conseguiu controlar. Mas eu acho, enfim, não sei se a gente vai entrar nas alterações daqui a pouco, é isso? Não, mas pode já dar um plazinho, fica à vontade. O João Gomes tenha merecido ser substituído. Esse é um ponto. Agora, para falar dos dois lados, desculpa, Jean, os 3 substitutos participam do terceiro gol. O Lázaro, o Marinho Pedro. E o Pedro. Então, é que junto com os dois é que entra o Diego. Isso né? Isso é só um corte. Sim. Ontem, no jogo do Fortaleza, entrou o Hércules. E ele faz o gol. Sim. Assim, e aí o Vojvoda, na entrevista coletiva, é perguntado sobre isso. Sua estrela e tal. Técnicos não vencem jogos. É a primeira frase que ele fala. Breno Lopes entrou e fez gol. Pois é. Então, o Palmeiras também. Eu acho sempre difícil a gente sair detonando alterações sem saber, inclusive, o que motivou as alterações. A gente precisa ouvir o técnico, a gente provavelmente vai ouvir o técnico, e aí fica mais fácil da gente dizer. Para mim, embora a grande discussão tenha se dado na hora que ele faz a segunda troca com o pacote de 3 jogadores, porque basta você olhar os nomes que ele está tirando de campo para entender, de alguma maneira, um incômodo, a revolta de muita gente. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro, só isso. Mas até pelo momento do jogo, e acho que o Bruno Henrique eu acabei de falar, né? O Bruno Henrique, para mim, foi o melhor em campo, só que o Bruno Henrique vinha ali de 3 jogos sem atuar, então era completamente normal que ele saísse. No caso do Bruno Henrique, a gente sabe que tem a ver com isso. Até porque ele tinha acabado de dar um pique absurdo, então o desgaste físico do jogo que ele vinha fazendo também existe, é indiscutível. E em relação aos outros 2, podemos até ouvir. O Arrascaeta não fazia um dos seus melhores jogos. Para mim, acho que se eu tivesse que criticar uma substituição sem saber das questões físicas, seria a primeira substituição, a saída do Gomes para a entrada do Andrés. Você falou, vamos ouvir o Paulo Souza daqui a pouco? É agora, então, né?
E a entrevista do Paulo Souza, galera, tá aqui no nosso canal, cara, é isso aí, ó, é só você procurar o último vídeo que eu coloquei, último não, procura aqui no perfil do nosso canal que você vai achar a entrevista do Paulo Souza deste jogo aqui, Universidade Católica 2, Flamengo 3. Galera, indiscutivelmente, o ataque do Mengão com BH, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta é muito bom, né, cara? Mas a nossa defesa, cara, meu Deus, como que a gente falha na defesa? Hoje foram 2 gols contra, um de Isla e um de Pablo. Galera, falta equilíbrio, falta muito equilíbrio. Ó, o Flamengo tem um nível muito alto para errar tanto assim na defesa. Falta equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque. Se a gente tivesse o nível de meio-campo até tem, né, cara? Porque a gente tem o João Gomes que tá jogando bem, tem o Everton Ribeiro que também faz ali o setor de meio-campo e o Arrascaeta, né, que nem precisa falar nada. E também o Thiago Maia que joga super bem. Mas a nossa defesa falta, cara. Falta a volta do Rodrigo Caio, falta o Davi Luiz jogar sempre. Tem rumores aí que o Davi Luiz pode sair do Flamengo, não sei se é verdade ainda. Por isso que eu não trouxe a notícia aqui. Amanhã a gente vai apurar melhor e traremos a notícia aqui, se é verdade ou não, tá bom? Sobre o Davi Luiz, hein? Temos também o Fabrício Bruno, que tá com um probleminha lá e não pode voltar. Ou seja, a gente precisa ter os nossos defensores todos em campo. Esses caras aí que foram contratados, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. O goleiro Santos foi bem, cara. Os 2 gols que a gente sofreu foram bolas desviadas. A do Isla, que matou o goleiro, e também a do Pablo, que não tinha jeito, né? Quando é bola desviada, o goleiro fica totalmente vendido no lance e não tem o que fazer. As mudanças de Paulo Souza, ele falou na entrevista coletiva que foram opções físicas. Tanto Everton Ribeiro, Bruno Henrique e também o... Quem que saiu mais? O Arrascaeta. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta saíram por opções físicas, porque são muitos jogos aí. E o Bruno Henrique dá para entender porque ele tá voltando agora de lesão. Não dá para arriscar, né, cara? O cara entrar aí se machucar de novo. Já pensou o prejuízo para o segmento da temporada, né? Muito bem, este aqui foi o Linha de Passe, trouxe para vocês aí o ingrediente, os melhores momentos aí, um trechinho do programa para vocês gostaram. Se gostou, comente, deixa o like. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo, cara. O nosso intuito aqui é deixar você aí, flamenguista, bem informado. Valeu? Domingão tem Copa do Brasil. Flamengo viaja para o Piauí, joga em Teresina contra o Altos lá do Piauí. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal e fui!